Tá baixinho, tá? Boa noite. Bora ver. Aumentou? Tá muito baixo meu som? Digam aí. Melhorou? Tá do mesmo jeito? Tá bom? Deve ser lá, então. Quem foi que falou que tá baixo? Tenta aumentar aí no, no teu computador ou no teu celular. Eu acho que tá normal o som. Pelo menos aqui ele tá bem alto para mim, tá? Vamos começar essa masterclass de relacionamento, onde eu vou começar a te contar o segredo do relacionamento que te faz bem. Essa ideia surgiu através de muitas dúvidas na caixinha, né, de pergunta ali no meu Instagram, de muitas mulheres que estão tendo muitos conflitos de relacionamento. E eu senti que deveria fazer, né, iniciar esse processo, trazer para vocês algo que surgiu mesmo no meu coração, de entrega, tá? Então, eu vou abrir aqui meu conteúdo. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, gente, sou um pouquinho lenta com o computador, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Estão vendo aí? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Aê! Agora sim, né? Então, eu sou Juliana Nunes, para quem não me conhece. Eu acho que a maioria que está aqui já me conhece, já passou por mim de alguma forma, já fez alguma coisa comigo, ou está chegando agora, vai me conhecer com todo carinho. E depois, quem vai assistir gravado também, né? Sou hoje mentora de mulheres em relacionamento, tá? E eu vim trazer esse conteúdo para agregar aí na tua vida, para te começar a te abrir um pouco mais para o relacionamento afetivo, para te entender o que que tem enraizado aí, começar a abrir a tua vida, abrir a tua mente para o que tem enraizado aí na tua vida que te traz relacionamentos tão instáveis, seguros e muitas vezes até nem chega de tão indisponível por tanto tempo que tu estás. Então, eu sei que eu estou falando com muitas mulheres que cada uma tem a sua história e com alguma dificuldade relacionada a relacionamento. Então, bem-vinda aqui, quem vai assistir depois também. Eu espero realmente que tu te abra, e te abra de um jeito, como eu falei ontem, sem defesa, sem armadura, né? Porque tanta gente fala de relacionamento, e o que eu vou te entregar aqui tem muito a ver com o meu processo, com a minha história e com todo esse conhecimento que eu tenho aprofundado há 3 anos, né, em busca de respostas, né? Tem um pouco mais de 3 anos, mas tem 3 anos que a minha vida mudou completamente, né, nesse aprofundamento de busca de conhecimento e de entendimento sobre os relacionamentos. E quando a gente vai falar de relacionamento afetivo, a gente não pode esquecer e a nossa vida é um se relacionar, né? A gente está o tempo todo aberto ao relacionamento. A gente vem de uma vida com os nossos pais, onde nós construímos uma relação. A gente passou pela escola, onde a gente construiu outros vínculos e outras relações, assim como a gente passou por faculdades e por trabalhos e por inúmeros lugares que nos levaram a esse se relacionar. Se alguém tiver com o microfone aberto, feche. Fechei aqui, consegui fechar. Certo? E aí o que eu trago para ti em primeira mão é que uma vida leve, com um lado afetivo feliz, realizado e bem resolvido, é naturalmente possível. Eu, por muitos anos, desacreditei disso. E hoje eu tenho não só fincado isso verdadeiramente na minha vida, como levado isso como uma verdade, não só para a minha vida, mas para outras mulheres também, né? A gente, quando vem de uma vida com a maioria dos anos, com muitas histórias de tretas de relacionamento, a gente chega no momento em que a gente se limita, né, nesse aspecto de assunto, né, nesse assunto em si, e começa a achar que, cara, é possível mesmo?
que é verdade que as pessoas vivem? A gente vê tanta coisa na rede social, né? E a gente fica se perguntando se tudo aquilo é verdade. E o que eu posso te dizer é que é totalmente possível. E essa verdade, ela pode entrar na tua vida. Só que isso tem um custo. Tem um custo, e eu digo que é um custo que dói um pouco, mas que vai abrir a tua vida para uma leveza. Dói no início. E que depois que você souber dominar esse assunto, você consegue entender que valeu o custo. O custo de abrir a tua vida para o conhecimento, tá? E toda mulher merece viver um relacionamento seguro, um relacionamento estável e um relacionamento que faz bem para gente. Acontece que eu acredito que isso deveria ser uma regra, né? Mas, infelizmente, na vida de muitas mulheres, assim como foi por muitos anos na minha vida, esse relacionamento feliz, seguro, ele foi uma exceção, né? Então, e isso fala muito da nossa construção, e a gente vai fazer essa construção juntas aqui, a construção da nossa vida, que levou a gente para viver, infelizmente, de qualquer forma, né? E abrindo mão dessa regra, e acaba virando uma exceção ser feliz no relacionamento. E essa aqui, ó, sou eu, Juliana. Eu digo que sou eu, é uma parte da minha vida que foi muito importante para mim, né? Porque hoje, quando eu olho para esses registros da minha história, eu não sei se vocês conseguem ver daí. Era uma vida muito pesada, né? Os olhinhos sempre tentando sorrir, se mostrando forte, mas com muita tristeza, com muito medo de todo o processo. Um excesso de maquiagem para tentar mascarar toda a dor que existia dentro, né? Então, assim, eu tenho muita honra por cada Juliana que está aí. Cada uma tem um ano, tem um processo sendo vivido, tem uma história, e todas as vezes que eu olho para essas fotos, né, em resumo, eu lembro de toda uma trajetória, né, de vida que eu tive. Então, eu sou uma ex-guerreira, e eu era chamada assim, achava lindo as pessoas me chamarem assim, nossa, Juliana, você é uma guerreira, e eu achava isso lindo. Eu era fortuna, eu não precisava de homem para nada na minha vida, e eu comecei, depois de um tempo, que eu comecei a me dar mal nos relacionamentos, a viver relacionamentos extremamente limitados, eu comecei realmente a falar disso. Eu não precisava de homem para nada. Para quê? Para sexo. A gente escolhe qualquer um, melhor ficar só. E totalmente masculinizada, tinha que dar conta de tudo, não pedia ajuda de ninguém, era muito salvadora, queria salvar todo mundo, queria ajudar a vida de todo mundo, e hoje eu enxergo isso como uma extrema soberba. As minhas mentoradas que estão em mentoria, elas já sabem o quanto estar nessa posição de salvadora é um lugar muito pesado, é um lugar que a gente acaba dando muito sim para o externo, para as pessoas, e muitos nãos para a gente. E isso custa um preço muito alto, tá? E havia um sobrepeso, lógico, uma sobrecarga muito grande. Meus relacionamentos, eles eram longos, inclusive, mas eram cheios de dores, muitas dores, e muitas instabilidades emocionais. Então, eu não sei até que ponto, porque tem gente que diz assim, Ju, eu não consigo ter relacionamentos duradouros. Na minha história, eu conseguia ter. Porque como eu sustentava, eu tenho um traço de caráter masoquista, que é um traço da nossa infância, que suporta muita coisa, então eu suportava por muito tempo muitas coisas abrindo mão de mim. Sofri com traições, com rejeições, com relação abusiva, e eu era uma codependente emocional. E eu só descobri isso muitos anos depois. Eu lembro que eu não me achava dependente emocional, porque eu comecei a me bancar com 17 anos. Então, dependente, que foi codependente, nunca, jamais, essa palavra não existia. Hoje eu vejo o quanto que eu era codependente. E com 34 anos, mais ou menos, eu comecei a entender que eu estava totalmente presa no meu sistema de origem. E eu sempre fui o homem da relação, carregava todos os relacionamentos nas costas, sustentava a minha família. Então, eu tinha que dar conta de tudo. E era pesado viver essa minha vida,
E hoje eu atendo muitas mulheres que vivem essa vida pesada, tá? Então, eu cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu trabalhava em uma clínica de fisioterapia, tinha minha clínica de fisioterapia, era empresária, tinha uma casa de depilação, trabalhava nesse lugar também. E, além disso, eu, depois de um tempo, para dar conta de tudo, eu comecei a fazer caixas de frios e antepastos e café da manhã. E eu digo que tive muito sucesso em todas essas áreas, mas com muita força, com muito esforço, tá? E por um bom tempo eu quis ser a mãe da minha mãe, queria salvar ela. Ela teve um divórcio com meu pai quando eu já tinha 23 anos, então eu meio que senti culpa por esse divórcio, porque houve uma descoberta e quem descobriu fui eu. E eu coloquei meu pai na parede e saí totalmente do meu lugar e acabei carregando essa culpa por muito tempo. E mais um microfone. E, por fim, mesmo diante de todo esse processo, eu ainda queria ser admirada pelo meu pai, tá? É legal contar para vocês isso, para vocês entenderem que essa minha versão do passado, eu digo que eu tenho muita honra, porque se não fossem todas essas dores e todo esse processo, eu não ia chegar onde eu estou hoje, ajudando outras mulheres. Então, é uma versão do passado, sim, mas que hoje eu fiz as pazes com ela e eu olho com esse carinho para tudo isso, tá? Eu não fui educada sobre o que é um feminino saudável, eu não fui educada sobre o que é um relacionamento saudável, eu não fui educada sobre o que é uma carreira saudável e muito menos autoestima saudável. Então chegou o momento em que eu fiquei totalmente autoabandonada por mim mesma, vivendo no piloto automático. E hoje eu vejo que a minha referência de feminino, ela era uma referência ligada a um sistema de mulheres femininas extremamente machudas e fortes que tinham que dar conta de tudo. E eu estava totalmente em honra aquilo ali, tá? Então, para mim, era normal dar continuidade a esse padrão sistêmico, sem perceber que era doentio. Então, eu normalizei. Eu achava que mulher, o normal da mulher era viver dessa forma mesmo, que a gente não tinha que baixar a cabeça para um nenhum. Para quê, gente? Nossa. Então, assim, no meu sistema, eu não tive essa educação do que era ser e ter uma vida saudável, tá? E o pior, eu tinha que ficar o tempo todo forçando que estava tudo bem, como vocês viram lá naquela foto, né? Tem algumas fotos que eu estou sorrindo, mas para quem analisa a gente de perto, tu consegue perceber no olhar o peso que existia ali, tá? E aí eu acabei atravessando uma fase muito difícil da minha vida, e eu tentei de tudo. Eu fui para a igreja, engraçado. E, aliás, eu fui para várias igrejas, tive um momento que eu me converti, cantei em igreja, fui para psicólogo, fiz terapia com psicólogo por 7 anos e vivenciei um divórcio, que foi muito sério na minha vida, e acabei emendando uma relação na outra, porque eu não queria sentir e suportar a dor do divórcio. E em quase 3, 4 meses após o divórcio, eu adoeci. Então, como a minha vida, a vida que eu construí, ela não me parava, o meu corpo me parou. Eu acabei adoecendo. E é isso que eu vejo na maioria das mulheres. Eu já atendi mulheres com o cabelo caindo. Eu já atendi mulheres sem sobrancelha, sem um lado da sobrancelha. Eu já atendi mulheres que estão passando por processo de câncer de útero, com problemas de endometriose, com problemas sérios de saúde, porque elas abrem mão de sentir a si mesma. Então, hoje eu atraio esse perfil de mulheres para que eu possa entregar o que transborda em mim, que é toda essa minha história e todo esse meu processo, né? Então, no meu caso, eu tive um problema sério com a minha tireoide que me parou a minha vida completamente. Precisei passar por alguns procedimentos e foram muito sérios. Então, a partir dali, eu comecei a me questionar. Então, primeiro eu desacreditei totalmente, né? Meu Deus, relacionamento, eu não nasci para isso, né? E me senti, como eu falei para vocês, autoabandonada, um bagaço mesmo, exausta com tudo que eu estava vivendo, extremamente reclamona, negativa, e parecia que eu tinha que chegar até o meu limite para poder finalmente dar uma guinada na minha vida. E muitas mulheres
fazem exatamente isso. Estão numa relação doentia e esperam acontecer o pior. Não conseguem sentir que elas precisam, elas mesmas, intervir na própria vida. Às vezes essa relação está pesando na vida de um filho e ela passa por cima disso. Essa relação está pesando no próprio corpo, trazendo doenças emocionais e ela passa por cima disso. Então, assim, infelizmente, no meu caso, eu acabei pesando não só na minha vida como doença, como nas minhas filhas também. Eu tenho 2 filhas, eu vou mostrar para vocês, mas eu cheguei no momento em que minhas filhas estavam, as duas, extremamente depressivas, e eu acabei falindo também. Uma das minhas empresas, eu abri uma filial da casa de depilação no shopping, acabei falindo, e aí ali eu me senti no fundo do poço. Ao mesmo tempo, nesse processo, eu já estava com o meu dedinho podre, vivendo uma relação extremamente abusiva e tentando me sair daquele lugar, tá? Então, foi o momento em que eu comecei a buscar respostas mesmo, como eu falei para vocês. E aí foi o que eu descobri que eu poderia escolher um caminho melhor. E foi nessa escolha que eu comecei a me aprofundar em autoconhecimento e entender primeiro sobre autorresponsabilidade. Essa é uma palavra que eu trago sempre no início de cada processo, de cada cliente que se abre para vivenciar algum tipo de mentoria comigo. E a autorresponsabilidade, ela me trouxe para um lugar onde eu pude ser responsável pelo lugar que eu tinha me colocado até ali. Então, foi um momento de muitos questionamentos, foi um momento de muitas buscas, de muito aprofundamento em autoconhecimento, e essa autorresponsabilidade foi o primeiro ponto inicial, eu digo assim, foi o bichinho que me triscou e disse, opa, autorresponsabilidade, o que é isso? Né? E foi a porta de entrada para eu começar a entender aonde eu estava, tá? E aí eu comecei a entender as dores da minha criança interna, comecei a entender o que gatilhavam essas dores e o que me assombravam nesse processo. Eu entendi o meu lugar no sistema, estudando e aprofundando em constelações sistêmicas. E aí ali eu comecei a refazer a minha relação com a minha mãe, com o feminino. Aprofundei também conhecimento das leis da natureza, que abrem as portas para a gente entender sobre polaridades, né? Que é sobre o yin e o yang. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje, sobre o feminino e o masculino. Estudei também traços de caráter e comecei a pôr tudo isso em prática na minha vida, tá? E aí eu cheguei aqui, onde eu vivo hoje, né? Essa vida, ela começou a ser construída há 3 anos atrás, né? Eu digo assim, eu sou tudo isso aí, tá, gente, que vocês estão lendo, eu não vou ler isso daí, porque eu tenho todos esses títulos, mas eu sou muito mais do que isso, né? Eu tenho formação, eu tenho especialização, eu tenho os cursos, eu tenho muito conhecimento nessa profunda busca, né, de autoconhecimento na minha vida, mas mais do que isso, eu sou uma mulher hoje, transformada. Sou uma mãe que consegue, com muita humildade, abrir um espaço para a maternagem que eu não conhecia uns anos atrás. E isso só foi possível através do autoconhecimento, e eu tenho ajudado muitas mães, muitas mulheres que estão comigo em mentoria, também a ter essa conexão, essa reconexão com a maternagem. Sou esposa desse gatão, né, que eu acabei atraindo depois que eu realmente me reconectei comigo, com a minha história. E não, eu não tenho uma vida perfeita, né? Eu digo sempre que é imperfeitamente perfeita a minha vida hoje, né? E é leve, tá? E hoje eu tenho essa missão de trazer todo o meu conhecimento que transborda em mim para ajudar mulheres a ter uma vida mais leve, a se sentir segura e mais feliz no relacionamento. E quando eu falo relacionamento, hoje eu estou trazendo para vocês uma pitada a mais de plus do relacionamento afetivo, né? Que é uma das maiores dores. Mas todo o meu processo, como ele te leva para o lugar de filha, tudo que eu entrego, todo o conhecimento que eu trago, tu acaba reajustando todos os teus relacionamentos. E isso não tem preço. Eu acho que todo o curso de conhecimento, de tempo, de profundidade, de dores que eu senti no meio do meu processo, eu digo que isso é a cereja do bolo, assim, de olhar e dizer que bênção eu ter chegado até aqui, que bênção a vida que eu estou construindo. E é muito gostoso estar nesse lugar. Quem me conhece um pouco mais sabe dessa construção que é verdadeira, e a gente começa a falar aqui,
É até uma frase nossa de desenvolvedores, né? Porque eu sou hoje uma desenvolvedora humana, né? Trabalhando como mentora de mulheres, mas a gente começa a falar de forma profunda que a gente entrega aquilo que a gente reajustou dentro da gente. Então, a gente só leva o outro até onde a gente já foi. Então, eu entrego isso com muita verdade. E essa aqui é a vida, né, que eu tenho hoje. Acabei de selar o meu compromisso, né, de casamento. Quem me acompanha tem visto nas minhas redes sociais. Essas aqui são as minhas meninas, né? Eu tenho hoje um homem de verdade, né, ao meu lado. E eu sempre falo que, através dele, que é super yang, masculino, eu pude sentir com mais profundidade o meu feminino, eu pude abrir mão de um trabalho pesado, porque ele faz esse trabalho pesado, eu pude me permitir ter mais sensibilidade com a vida e ser mais leve comigo e com todas as pessoas ao meu redor. E sobre as minhas meninas, essa de azul é a Laurinha, a outra é a Luísa, eu sou muito grata de ter mudado a minha vida e ter dado a chance, né, de mudar a percepção de vida delas também. E claro que isso é um caminhar, porque hoje eu só posso entregar aquilo que eu estou construindo em mim. Mas na infância delas, que eu trabalho muito com esse inconsciente, como eu sou da área neurológica, muita coisa ficou marcada. E eu precisei, nesse processo, aprender a parar de me punir também. Porque eu só recebia aquilo. E era só aquilo que eu tinha para dar naquele momento. E hoje eu consigo dar muito mais no momento que elas se abrem. Porque elas já são, né? Uma é adulta, a outra é semi-adulta. E aí, daqui para frente, daqui a pouco, elas vão ter que escolher se abrir para o processo delas. Mas até onde eu posso, eu entrego toda essa mudança. E isso é muito importante deixar para as mães de plantão, que vêm de uma desestrutura familiar, que vêm de uma relação, às vezes, abusiva, de uma relação onde existe muita despolaridade, né? A despolarização do feminino e do masculino dentro do relacionamento. Então, quando você vai ganhando conhecimento, você também precisa ir junto, abrindo mão de toda essa punição. Porque eu digo que o conhecimento, ele não muda só a nossa vida, mas a gente deixa uma semente plantada para os nossos, abrindo o nosso sistema para que ele expanda, tá? E assim como eu mudei a minha vida, eu tenho ajudado muitas mulheres a conquistarem, né, esses resultados. Eu demorei muito tempo, né, para aprender a chegar nesse lugar, né? Esse daqui é o depoimento da Natália, né? Acredito que é o dela que está aqui. E a Natália é uma cliente minha, vou deixar para vocês um resumo de alguns depoimentos. A Natália é uma cliente minha que realmente aprofundou nesse processo comigo, e ela vinha de uma vida muito pesada, muito exaustiva, onde ela sentia muito culpa ao estar trabalhando, e ela não conseguia entregar uma maternagem saudável e a função dela de esposa saudável, porque ela precisava estar trabalhando o tempo todo. E nisso, ela começou a perceber que algo precisava mudar, porque estava muito pesado. Em todo esse processo, ela reconstruiu toda essa vida e se reajustou e fez um novo contrato de relacionamento com o esposo dela. Acabou de ter uma nova filha, né? Então, esse feminino se alastrou tanto que houveram muitas mudanças, inclusive na forma dela trabalhar, tá? E, e aí a gente começa a entender que dentro dessa vida dela, né, que a gente traz aqui, desse depoimento que ela traz aqui para a gente, o que mudou nela foi um olhar sistêmico. E ela percebeu que esse formato de trabalhar dentro desse sistema familiar era um formato muito pesado, era um formato muito exaustivo que vinha da mãe e do pai dela, e que ela precisava sair dessa honra, né? Então, foi um trabalho de muita profundidade e que trouxe todos esses resultados. Aqui é a Isis. A Isis é uma querida também, uma outra cliente que passou por mim, que queria terminar um relacionamento, não via sentido mais em continuar, e começou a perceber que isso tudo estava ligado às dores da criança interna, e quando ela assumiu que ela precisava cuidar dessa criança, ela reajustou esse relacionamento e ela acabou de ter a Diana. Inclusive, eu falo nas minhas mentorias, né, para algumas clientes minhas, que eu tive muitas clientes que acabaram engravidando, tendo bebê. A Diana acabou de nascer. Tá? E aí, um relacionamento que te faz bem só é possível numa vida que está preparada para receber. Assim como essas duas mostraram, né, elas precisaram se preparar para que os relacionamentos renascessem. E eu falei de duas clientes
que já estavam em um relacionamento totalmente desajustado e despolarizado, tá? Então, isso é totalmente possível. E uma vida que te faz bem também só é possível para quem escolhe criar e receber essa vida, tá? Então, você precisa realmente olhar para você e entender que isso tudo começa em ti. E qual é a realidade dos relacionamentos hoje? Né? Se a gente for parar para pensar. Foi por conta dessa realidade que nasceu em mim essa vontade de trazer esse conteúdo e de trazer todo esse novo processo para vocês. Existem 4 erros comuns de relacionamentos que não dão certo, que as mulheres têm cometido o tempo inteiro, tá? E elas sempre acham que eles são um problema, que eles não a fazem feliz, né? Não a deixam seguras, que eles não se comprometem e que eles é quem tem que mudar. Eu passei muitos anos presa nisso aqui. Muitos anos. Eles são um problema. Meu Deus, por que que eu só arrumo homens assim? Por que que eles sempre não têm compromisso? Por que que eles traem? Por que que eles rejeitam? Por que que eles são irresponsáveis? Por que que eles não dão conta de ser o homem da casa? Por que? E tentava mudar e fazia força e brigava e era uma angústia muito grande isso. E esses são os erros que eu mais vejo nas mulheres que chegam para mim, tá? E esses erros levam mulheres a virarem, quando elas estão dentro do relacionamento, a mãe do marido, ou a Mulher Maravilha, que tem que carregar eles nas costas, como eu vivi muitos anos, ou até se esquivar desse tipo de relacionamento porque estão indisponíveis, tá? Elas, inclusive, uma das coisas que eu mais ouço é assim, Ju, eu me sinto invisível. Parece que eu estou invisível para o relacionamento, né? E a gente tem também mulheres que estão ainda solteiras, presas aos pais. E todas elas vivenciam esses erros, tá? E a causa da maioria dos problemas nas relações são as idealizações infantis. Quais são essas? As idealizações. Alguém que faça com que vocês sejam felizes, e eu não estou apontando para ninguém, mas eu tinha muito essa frase, eu quero que ele me faça feliz, né? Alguém que preencha o vazio emocional que nós temos, todas nós temos, a maioria, tá? A não ser que você tenha um traço de personalidade, de caráter muito frio, que você seja uma pessoa mais fria. Aí você não vai sentir tanta dor de vazio emocional. Alguém que traga segurança e que essa segurança, geralmente, elas estão ligadas até a paternagem e maternagem, porque a gente fica em busca de forma inconsciente dessa segurança interna, que só pode ser feita por nós, inclusive, tá? E os exemplos práticos disso dentro de um relacionamento são mulheres que atraem homens indisponíveis, sacanas, meninões e bebezões. E quando eu falo isso, eu falo com muita veracidade, né? Porque esses homens que traem, esses homens que estão indisponíveis para o amor, que estão só para uma farra, para uma noite, são meninos ainda, presos ainda na adolescência. Atraem cobranças, brigas, ciúmes, controles, invasão da individualidade. Atraem homens que traem, que mente, que não te assume. Ah, vivem problemas de carência afetivas, de birras, de comportamentos infantis, sexualidade insatisfatória e ausente. Em resumo, relações tóxicas, instáveis e que fazem muito mal, tá? E aí, tá certo, Juliana. E como é que a gente resolve isso, né? É aqui que a gente vai começar a entrar no nosso assunto. E isso serve para as mulheres que já estão comigo em mentoria, que eu até convidei algumas delas aqui, porque todo conteúdo agrega, e isso serve para você, que chegou aqui agora e que ainda não aprofundou em relacionamento e quer muito entender como é que eu começo a resolver tudo isso, tá?
a gente vai entendendo que a raiz disso está na tua história com a tua mãe, com o teu pai, e que você, se vive alguma dessas coisas que eu trouxe aqui, ou algum desses pontos trazidos, tu estás despolarizada e totalmente desconectada da tua energia feminina, tá? E qual é o segredo do relacionamento que te faz bem? Eu vou trazer aqui 4 pontos muito importantes, mas um deles é essencial, ainda não é esse. Mas eu achei importante trazer esses tópicos, porque enquanto a gente não encontra o nosso lugar de filha no nosso sistema, a gente fica vagando nos nossos relacionamentos, tá? Então, o primeiro ponto é a gente entender sobre ordem e equilíbrio. E quando a gente fala de ordem, a gente vai começar a falar sobre tudo que a gente aprendeu dentro do nosso sistema de origem. E vocês que estão chegando agora, que ainda não têm muito conhecimento sobre sistêmica, eu vou falar um pouquinho sobre as 3 ordens, as 3 leis do amor, tá? São as 3 leis sistêmicas lá no final, mas eu quero que vocês comecem a se conectar com a história da infância de vocês, tá? Os nossos relacionamentos, eles iniciaram lá na infância, e da forma como eu vivenciei esse relacionamento lá, essa é a forma como eu me relaciono hoje, tá? Então, se lá eu tive o meu lugar de filha, se lá eu pude ser criança, eu pude ter uma infância saudável, se lá eu pude ter uma maternagem onde eu me senti nutrida de cuidado, de segurança, de carinho, de amor, de atenção, se lá eu pude ter o amor do meu pai de um jeito saudável, ótimo. Hoje, as minhas relações, elas são relações equilibradas. São relações em ordem, que a gente chama, né? As leis sistêmicas, elas vêm trazer ordem para a nossa vida, tá? E notem bem, tem gente que acha que vivenciou tudo isso, mas aí tem uma vida afetiva toda lascada. Aí eu não preciso te dizer que tu normalizou algumas coisas extremamente doentias do teu sistema como saudáveis, e que em algum ponto, sim, teve uma instabilidade ali, teve uma desordem no sistema, tá? E tu precisou anestesiar e tu vive um padrão doentio normalizado, achando que não, eu não tenho problema nenhum. Eu posso te garantir com 100% de certeza que toda mulher que tem uma relação instável, que vive alguma dinâmica doentia dentro do relacionamento, ela vivenciou na infância uma desordem familiar, tá? Aí agora, se tu me diz assim, não, Ju, a minha infância foi instável. Eu vou trazer até alguns exemplos aqui de infância instável, mas eu poderia trazer muitos exemplos, tá? Eu trouxe poucos. Obrigada. É, imagina se tu foste criada para dar conta de tudo desde cedo, tá? Aprendeu a dar conta de tudo e de todos. Como é isso, Juliana? Eu fui uma criança que muito cedo comecei a perceber que os meus pais não dariam conta. E eu precisei trazer energia para mim e amadurecer mais cedo. E fazer coisas desde cedo. Então, eu perdi um pouco dessa infância e eu me desconectei um pouco dessa maternagem e paternagem e do meu lugar de filha no sistema. Eu comecei a fazer coisas porque eu fui a filha mais velha, ou fui a filha do meio, precisei cuidar dos meus irmãos mais novos. Me deram responsabilidade muito cedo. Eu tive que trabalhar desde cedo. Então, muitas questões podem te trazer para um lugar em ter que dar conta de tudo muito cedo. E aí, tu cresce num padrão em que tu não precisa de ninguém para nada, tu já vem de uma desordem familiar, onde tu precisou sair do teu lugar de filha na infância, e aí tu vai ter uma vida mais dura, com muito esforço, com muita força. E a Mulher Maravilha, ela entra muito aqui nisso. E aí tu acaba entrando também no lugar de salvadora, né? Eu preciso salvar às vezes a minha mãe, eu preciso salvar às vezes o meu pai, a minha avó, ou o meu irmão, eu preciso estar dando conta dessa galera e estar salvando. Só que essa palavra salvadora, ela não entrava ali na tua infância, né? Às vezes até demora agora para te dizer, será que eu fui uma salvadora? Será que eu estou nesse lugar? Então é importante olhar para um desses exemplos, né? Que é esse. Um outro exemplo é, eu sinto que nessa desordem não existia hierarquia. A troca entre as pessoas, elas sempre foram muito desequilibradas. A minha mãe era meio adolescente, eu fui criada pela minha avó,
e minha avó me cuidava como filha, e eu meio que fui irmã da minha mãe. Olha o rolo. Isso é um exemplo, tá? Mas podem acontecer outras desordens sistêmicas, tá? Um outro exemplo é os meus pais não me deram pernas e braços para execução, porque eles tiveram uma vida muito dura, né? Então, eles me criaram com muitos excessos, e eu acabei ocupando um lugar de muita vitimização, e minha mãe não me deixava ser eu. Ela me tolhia, ela me calava, ela me segurava, e eu acabo criando uma desordem interna sobre quem eu sou. E eu acabo virando uma pessoa mascarada para agradar os meus pais. Até que ponto isso te limitou na vida, tá? Assim como tantas outras histórias de desordens sistêmicas que a gente pode trazer aqui, irmãs, como eu falei ainda agora, irmãs que fizeram papel de mãe, filhas que têm que cuidar dos pais e que se sentem nessa responsabilidade, sentem até culpa de se afastar ou de deixar de ajudar financeiramente, porque como é que eles vão dar conta da vida deles, tá? O fato é que o fluxo natural da vida tem uma ordem. E se a tua vida foi de um crescimento nessa desordem, não tem como tu viver uma relação saudável. Isso impacta totalmente na tua vida afetiva. Ou seja, eu preciso ter o pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, tá? Eu preciso ter o pertencimento no meu sistema. Se eu me sinto excluída ou distante desse sistema, isso vai pesar e vai trazer desordem para a minha vida. Eu vou acabar buscando o meu sistema no sistema de outras pessoas e nunca será suficiente. E isso vai me trazer problemas de dependências, muitos problemas de carência afetiva e muitas outras coisas. Eu tenho que saber a segunda lei, que é o meu lugar de hierarquia dentro do meu sistema. A segunda lei é a hierarquia. Os meus pais são maiores, eu sou menor, eu sou pequena, os meus avós são maiores que os meus pais. Eu tenho que entender essa sequência hierárquica do meu sistema. Se eu não ocupo o meu lugar, se eu não tenho conhecimento, às vezes de forma inconsciente, tu não ocupa o teu lugar, tu nem sabe que está fora do teu lugar do sistema. Isso vai impactar totalmente dentro do teu relacionamento, tá? E se eu tenho desordem no equilíbrio de trocas, que é a terceira lei sistêmica, tá? O que é o equilíbrio de trocas? Eu recebo dos meus pais a vida e tudo que tem nela, tudo que é possível, tá? Eu falo tudo que é possível porque eu podia te dizer tudo que é necessário, mas às vezes o necessário não foi possível. E pelo menos a vida tu recebeu, tu tá aqui. Então, quando eu entendo que eu recebi isso e que eu pego essa vida, eu sou grata por ela, eu tomo essa vida dos meus pais, não é eles me dão, não. Eu tomo essa vida deles. E isso a gente aprofunda muito em mentoria. E eu levo essa vida adiante, tá em ordem. Mas o que que acontece? Geralmente eu tomo essa vida e acho que devo aos meus pais tudo que eles me fizeram e preciso devolver. Ou às vezes os meus pais ficaram presos na adolescência, não se sustentam e eu tenho que devolver, eu tenho que trabalhar, não só pela minha vida, mas também eu tenho que dar conta da vida deles. Isso tudo treta totalmente a tua vida. E a tua vida afetiva também. Não vai ter espaço para te ter essa vida saudável com alguém. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco. E essa ordem é necessária para a tua vida atual hoje. E não só nos teus relacionamentos, mas também na tua prosperidade financeira, na tua maternagem. Se eu sou uma mulher que tenho meus filhos e que preciso dar conta dos meus pais, preciso devolver energia para trás, porque eu me sinto em dívida com eles, eu não tenho energia suficiente para entregar para os meus filhos. Eu passei muitos anos da minha vida assim, olhando para o passado. Se eu olho para o passado, eu não consigo estar livre para viver o presente e o futuro. Eu estou vivendo no meio de muitas tretas, de muitas instabilidades emocionais, certo? Esse é o principal segredo de um relacionamento que te faz bem. A tua mãe. Eu podia trazer aqui a maternagem, o feminino, tudo está conectado aqui dentro. É o maior e principal segredo que precisa ser resolvido na tua vida para te dar certo nos relacionamentos. Aí tu pode dizer, ah, Ju, sou bem resolvida com a minha mãe, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, cara. Inclusive sou eu que ajudo ela quando ela precisa. Eu não dependo dela para nada. Ou, ah, Ju, nem tenho relacionamento com a minha mãe tá lá, eu tô aqui, isso é muito bem resolvido e tá tudo certo. Quantas mulheres eu já atendi e não tinham consciência do nível de problemas
que tinham com a mãe? Quantas aqui já aconteceu isso? Eu posso contar aqui, pelo menos no meu raio de visão aqui, que eu não consigo ver todo mundo, pelo menos umas 3, tá? E a mãe, ela é o nosso primeiro relacionamento. Ela é o nosso amor de igual. A mãe é o amor de acolhimento. A mãe é a nutrição de alma, de cuidado. É esse relacionamento que é dentro. É que é igual como tu pega um filho. Ele é aqui, ó, para dentro, totalmente para dentro. E é um amor acolhedor. É um amor que é o ponto inicial de partida de tudo na nossa vida, seja de homens ou de mulheres. Foi ali que a gente recebeu um sim para vir ao mundo. Foi ali que a gente sentiu todo esse cuidado para que a gente conseguisse vir à vida. Ela arriscou a vida dela para que a gente pudesse estar aqui. Então, às vezes, a gente não mensura a profundidade que é essa relação. Sejam por pessoas que tiveram mães que entregaram para avós ou que não puderam criar seus filhos, não importa. Essa mulher disse sim, tu tá aqui. Pode ser a história mais cabeluda que existe, tá? Mas existe uma função na mulher que fez essa maternagem. Às vezes é uma mãe imatura, uma mãe que cobra da gente algo que a gente não consegue dar porque a gente adulteceu. São tantas histórias de maternagem que eu podia aqui passar horas falando, tá? Mas ela é a nutrição, ela é o amor, ela é o acolhimento, ela é quem gestou a nossa vida. Então, com ela, a gente aprende a lidar nada mais e nada menos de com quem nós somos. Através dela, a gente tem a estima, a gente tem o limite nas relações. Com ela, a gente sente o quanto é possível a gente se entregar ou se defender nos relacionamentos. Essa base começou lá, na infância, nessa primeira relação com a maternagem. E com a mãe, a gente aprende sobre como viver a vida. Será que nós somos mulheres femininas e magnéticas? Porque o masculino, ele está cheio de energia, querendo conectar. E o feminino, ele é magnético, ele vai em busca e conecta com essa energia. Será que nós temos isso hoje na nossa vida? Será que nós somos mulheres conectadas com a nossa presença ligada à natureza, ligada à vida? Será que tu tá aqui ou tu tá em vários lugares ao mesmo tempo? Isso fala muito da gente. Às vezes tu tá aqui, tu tá só me ouvindo, mas tu tá no celular, tu tá na televisão ao mesmo tempo, tu tá lendo um livro, ou tu tá com uma apostila na mão. E isso mostra o quanto a gente está desconectada dessa maternagem e desse feminino, tá? Essa energia, ela traz pra gente a polaridade feminina e ela é totalmente possível de ser reconstruída e refeita internamente, tá? E quando eu falo reconstruída e refeita, não precisa ser com a presença de uma mãe, mas sim com conhecimento e com práticas diárias internas totalmente contigo. A mãe, ela traz para a gente também as nossas primeiras frustrações. Ela traz o não, os limites, às vezes as agressões, por querer nos proteger, a rigidez, a firmeza excessiva, a frieza, e isso marca muito a gente. Às vezes, a mãe traz comparações, a mãe traz taxamentos, né? Quando ela é taxativa em chamar a gente de algo, porque ela teve medo na infância de ter tido e ter vivido aquilo, e ela acaba trazendo isso para a nossa vida. E quando todas essas coisas, muitas outras, de forma negativa, elas firmam, elas marcam a gente acaba se desconectando dessa maternagem, tá? E a gente acaba começando a viver uma vida no piloto automático, sem perceber o quanto que a nossa criança interna está presa nessa maternagem doentia. E aí tem mulheres que vai dizer, eu não lembro de dor com a minha mãe, eu não lembro dessas histórias de criança, esse negócio de criança interna. Claro que não. Sobretudo as mulheres que não lembram desse relacionamento, elas preferem anestesiar e não sentir essa dor. Por quê? Porque machuca muito se conectar a isso, tá? E a maioria das mulheres hoje, elas são criadas para isso. Elas vêm de um sistema de ancestralidade de mulheres guerreiras, firmes, que não baixam a cabeça para ninguém. Então, elas têm que engolir o choro, elas não podem dar conta do sentir delas. Para com isso, é frescura.
Esse negócio de sentir é muita frescura, a gente não tem tempo para isso, a gente tem que trabalhar. Então, a gente já vem de um sistema que, de um tempo para cá, ele tem sido muito doente. E aí a gente vê que esse sistema de maternagem, o quanto que ele está pesando na quantidade de divórcios, na quantidade de mães solos, na quantidade de homens que vêm dessas mães, que são fragilizados e que não têm responsabilidade para assumir um feminino. E outra coisa, quando eles são homens que foram bem criados, nós, mulheres femininas, não estamos saudáveis para entrar nessa vida, porque a gente quer disputar essa masculinidade, a gente quer ser mais homem do que eles, entendem? Por isso que eu trouxe um pouquinho da polaridade para vocês entenderem, tá? E com a mãe, às vezes eu julgo e acho que ela não é o que eu gostaria, que ela não fez o que eu gostaria ou o que eu queria, que ela deveria me tratar de forma diferente, que ela deveria ser de outro jeito. E quando eu estou nesses julgamentos, nessas buscas internas de mudança, de apontamento sobre a nossa maternagem, eu estou totalmente ainda presa a ela, numa postura infantil. Muitas vezes, adolescente ainda vivendo a vida, eu ainda não adulteci. Eu mesma fui adultecer com 34 para 35 anos, mano. Então, assim, totalmente presa nessa maternagem doentia, tá? E todas as mulheres que não conseguem se relacionar, elas estão de forma inconsciente, às vezes consciente, muitas vezes com essas prisões, tá? Com essa maternagem. E a maior chave de conexão com a energia feminina e que conecta a gente ao feminino, ao masculino saudável, é a gente reconstruir esse relacionamento com a gente mesmo. A gente só vai conseguir olhar para uma mulher. Quando tu olha para uma mulher e tu diz, ela tem um brilho diferente, ela é segura de si, ela sabe do que ela fala, ela é uma mulher firme, ela é uma mulher que está feliz no que ela está vivendo. Essa mulher está conectada com ela. Logo, ela está conectada com essa maternagem. Ao contrário, são mulheres inseguras, estima baixa, sem posicionamento feminino. São mulheres que têm dificuldade de se submeter até a vida, não só o homem, a vida, ela está controlando até a vida o tempo todo. Ela tem medo do inesperado, ela tem medo do que pode acontecer se ela não controlar. Uma mulher muito masculina, muito enrijecida e endurecida, tá? E quando a gente fala de submissão, se a gente for levar para a mulher feminina saudável, ela precisa se submeter ao masculino. E eu quero deixar aqui uma pincelada rápida, porque eu não posso aprofundar nisso aqui, mas a submissão no relacionamento, ela é diferente. Ela não é aquela submissão que a tua ancestralidade, toda ferrada, cheia de dor, que guerreava com a vida, trouxe para ti, que submissão é baixar a cabeça para o homem e ser pau-mandado dele. Não é isso. E aí elas batem o pau na mesa mesmo. Eu não vou me submeter. A submissão no relacionamento, quanto mais eu aprofundo, quanto mais eu vivo isso hoje na minha relação aqui com o meu homem, eu vejo que essa submissão, ela me traz para o meu lugar de filha, ela me faz olhar para essa maternagem, para o essencial que ela foi, que é o meu cuidado comigo, tá? Porque está totalmente ligado a isso. E ela me mostra o quanto eu estou me submetendo com ele a uma missão, tá? Então, para as mulheres muito yang, muito firme e muito endurecida, entendam sobre o que é submissão, sobre o que é uma submissão saudável, tá? Eu submeto o meu feminino a entregar o que não tem de feminino dentro da vida masculina do meu homem. Eu me submeto a receber dele a energia masculina dele. Então, é uma submissão em que a gente se une a uma missão a dois, para que a gente possa, juntos, em casal, entregar a vida, tá? E como é que tu vai dar certo com alguém se tu tá o tempo todo com esse teu templo interno sujo, sem cuidado, sem segurança interna, cheia de dores do passado? Me deu uma instabilidade aqui na internet. Vocês estão me ouvindo, né? E aí, quando eu tô sem esse cuidado interno da minha criança interna, eu sou uma mulher que me trato de qualquer forma. E claro, qualquer homem ferrado
vai me tratar de qualquer jeito e eu vou deixar entrar. Meu templo está sujo, eu não me reconheço, eu estou desconectada de quem eu sou, eu estou desconectada da minha maternagem. Então, o segredo principal, me diz a tua história do teu relacionamento. Eu te digo como é o teu relacionamento com a tua mãe. Esse é um dos pontos principais que eu quero que vocês guardem aí em vocês. E não é tão simples pegar esse conhecimento e fazer mudança. Digam aí, meninas que estão na Desenvolva o Seu Feminino. É simples assim? Não é simples. Você tem o conhecimento, mas descer para o teu feminino, descer para o teu lado interno, isso é um processo, não é não? Digam aí vocês que estão aqui comigo. Digam no chat aí para elas. Como isso precisa de tempo, como isso precisa de uma escolha diária, como desenvolver o feminino, se conectar com essa maternagem é algo que eu preciso ter humildade e abertura para realmente sentir isso dentro de mim. E aí eu vejo mulheres conectadas a homens adolescentes, sem compromisso, sem responsabilidade, sem assumir o papel dele de homem, querendo ser a mulher da casa, cuidar dos filhos, não ganhar o suficiente, não ter uma boa administração com o sustento familiar. A mulher vive uma vida pesada, sem descanso, e acha que todos os problemas estão neles. Esse é o maior erro. Eles têm que mudar. Eles têm que ser mais masculinos. Como? Se tu é tão masculina quanto ele. Como que vai haver mudança nessa vida? Não tem como. As energias, nós todos temos, eu vou falar para vocês aqui sobre a energia de polaridade, ela está regendo a nossa vida, nós temos as duas energias. E eu quero que ele mude. Esse é o maior erro. Então, tu precisa fazer as pazes com essa maternagem, com esse passado, com essa ancestralidade feminina e aprender a ter uma nova relação contigo. Aqui é o ponto inicial. Aqui é o ponto de partida. Se tu queres mudar a história do teu relacionamento, se tu queres deixar de ser uma mulher invisível, se tu queres deixar de ser uma mulher que atrai um monte de adolescente, menino, com síndrome de Peter Pan, homens irresponsáveis, o ponto de partida inicial é aqui. Isso serve para casadas, para solteiras, para mulheres que, eu tenho uma cliente minha que está dentro da minha mentoria que diz assim, eu não tenho nem vontade de me abrir para o relacionamento. Tantos traumas que ela vivenciou no relacionamento dela anterior. Isso é uma mulher presa no masculino, se autodefendendo, cheia de armadura. Ela não pode sentir. Se eu me abrir, quando uma mulher chega para mim e diz assim, Juliana, eu não sinto vontade de me relacionar. Ela é uma mulher que está me dizendo, em caixa alta, Juliana, se eu sentir outro relacionamento e me ferrar de novo, eu não vou suportar. Tem feminino nessa mulher? Ela está desconectada do feminino. Porque o ser feminina é se abrir para o sentir. A gente vai sentir, sim, medos, inseguranças, só que a gente vai sentir em estado presente e consciente. E enquanto eu não tomo esse feminino, eu não vivo um relacionamento saudável. Eu já ajudei a mudar lares com mulheres que vão ativando o feminino nelas e abrindo mão desse masculino. E os homens, de algum jeito, eles não têm o que fazer. Ou eles mudam ou eles correm. Não tem outra opção. Entende? Então, a polaridade, ela acaba gritando dentro do sistema e aquele sistema familiar, que é a vida que ela está construindo ali, ela precisa mudar. Eu paro de viver o ciclo vicioso e eu começo a gerar mudanças na minha vida. E aí a gente vê aqui o depoimento da Lígia, que está em mentoria comigo. Ela fala aqui sobre uma live que ela assistiu da comunicação reativa e fala que é ela todinha. E ela conseguiu compreender como todo esse processo fez ela refletir e mudar dentro do relacionamento dela. E ela fala aqui embaixo, e sentir na prática a leveza do meu relacionamento, né, que é do relacionamento dela dois, do relacionamento com o marido, né, e com a mãe. É um desenvolvimento você se trazer para esse lugar. E geralmente elas estão sim com problemas nessa maternagem e que elas colocam para debaixo do tapete. Essa moça aqui, Lígia, não sei se está aqui,
Ela foi uma cliente que chegou e disse, não, acho que eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Tá tudo resolvido, a gente se dá tão bem. E ela tinha uma dependência muito grande nessa maternagem, tá? Terceiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre o pai, né? O pai, ele é o amor do diferente. Ao contrário do amor de mãe, que faz assim, é um amor que diz assim, sai do colo da mãe e vai para a vida. Ele te traz para o lado oposto, né? É um amor mais distante, é um amor que te impulsiona para fora, é um amor que tira o filho de dentro desse colo, desse conforto, e expõe o filho ao desconforto. É um amor de aventura, de desafios. Trouxe aqui, a minha internet está dizendo outra instabilidade. Estão me ouvindo, né? Eu vejo as instabilidades aqui e dou uma pausa. Então, eu até dou um exemplo em lives que esse amor de pai, imagina quando uma criança cai, quem é pai e mãe aqui, ou quem já foi criança, quando uma criança cai, a mãe vai lá e, ai, meu filho, meu Deus. Quando a criança cai com o pai, oi, tá tudo bem. Não, 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 tá tudo bem. Bora, daí, volta para brincar de novo. É um amor que diz assim, te vira, tá tudo certo. Caiu, levantou. Então, esse é o amor do pai. Ele fala muito do amor do diferente. E se eu estou nutrida do amor de mãe, e se essa mãe me direciona e me autoriza, porque a mãe direciona e autoriza a filha e o filho a viver o amor do pai, tá? A energia da mãe, ela pode aprisionar o filho e pode não permitir que o filho ou a filha receba esse amor do pai, por inúmeros motivos, tá? E quando ela consegue direcionar esse filho de forma segura, pode ir, vá com seu pai, né? Esse amor é forte, consolidado, e essa criança vira um adulto autorizado a viver o amor do diferente. E por que eu trouxe o amor de pai? Porque se eu não reajusto o meu amor interno comigo, que é o amor de mãe, foi o primeiro ponto que a gente trouxe, depois da ordem e do equilíbrio. E se eu não entendo que eu só vou poder viver com uma pessoa diferente, me relacionar a dois, quando eu entendo que a minha relação com meu pai foi possível viver esse amor no diferente na minha criança interna, se eu não tenho isso, eu tenho dificuldade de viver um amor do diferente. Eu sempre vou para os relacionamentos julgando as pessoas e achando que elas precisam ser igual ao meu sistema anterior. E eu não consigo construir um sistema. Eu fico em honra a essa maternagem, a esse amor de igual, a esse amor interno, e eu vou para esse outro amor, que é o amor do diferente, e eu não consigo sustentar. Não tenho perna suficiente para sustentar. Tudo me magoa, tudo me melindra, eu estou o tempo todo reclamando, achando ruim, porque eu não tenho maturidade para viver o amor do diferente. Então vejam a importância do amor paterno. E é o amor paterno, a gente fala que tem um parto materno e tem um parto paterno, que é esse amor que nos impulsiona com a vida ali na maioridade, com 18 anos. Deveria ser. E que pouco acontece. É o que a gente mais vê hoje de pessoas sem pernas e braços, porque não tiveram. Os pais estão super protegendo os filhos, porque tiveram uma vida dura no passado e querem proteger o filho da dureza. E essas pessoas não têm autorização de viver a própria vida. Sempre tem que estar preso ao sustento dos pais. Sempre tem que estar preso às dores emocionais. Há muitas coisas que ficaram guardadas na criança interna. Entende? Então, como a gente sabe que nem sempre acontece assim, a gente começa a ver muitos conflitos nas mulheres que não conseguiram ter autorização a esse amor saudável do diferente. Mulheres que triangularam, que viraram filhinha do papai, mulheres que tiveram falta, escassez dessa paternagem, ou mulheres que tiveram excessos de pai, porque rejeitaram de algum jeito a maternagem e acabaram vivendo muito fácil esse amor diferente. Vê se vocês conseguem me entender. O amor de mãe, ele é muito interno. Ele dói. Ele é sensível, a gente sente no corpo. A gente sente ele. Ele faz a gente se conectar.
com algo muito interno nosso. As mulheres se desconectam disso e acham muito mais fáceis, muito mais fácil viver esse amor com o pai, que é mais distante. Não é um amor que tu precisa sentir muito. É um amor de brodagem. Entende? E aí a gente vê um monte de conflito de mulheres que estão presas na dinâmica da filhinha do papai, tá? E isso desequilibra toda a tua história, da tua vida, os teus relacionamentos. E às vezes tu até tem um marido bacana, só que ele é um bananão, entendeu? Tu ainda tá ali tentando controlar, tu ainda tá ali disputando. E isso vai interferir muito no teu relacionamento e uma hora essa bomba vai explodir. Isso vai interferir no teu relacionamento com os teus filhos, porque eles vão levar para a vida deles a história de um casal despolarizado, tá? Então, essas mulheres que não tiveram autorização de tomar esse amor do pai, ou tiveram excesso ou escassez de masculino e ficaram extremamente masculinizadas, são mulheres presas na esfera do masculino. E essa mulher se identifica com um mundo de metas, de ações, de racionalidade, de realizações, de determinações, de ser objetiva, de ser líder, de ser... E eu não estou dizendo que você não precisa viver isso, você pode viver isso. Só que você vai viver com muito mais leveza se você tiver com a sua polaridade masculina sendo a que comanda tudo, a grande comandante, certo? Nós podemos sim trabalhar, nós podemos sim ser líder, nós podemos sim determinar, ter sucesso de vida, nós podemos tudo isso, porque nós temos essa polaridade masculina. Mas se a gente está no lugar onde o nosso feminino está saudável, a gente tem equilíbrio dessa polaridade do masculino, a gente vive isso com muito mais leveza. E a gente vai ter uma estruturação muito maior dentro do nosso relacionamento. Então, eu quero que vocês entendam que essas mulheres também, elas têm muita dificuldade de respeitar o masculino. Elas têm muita dificuldade de se sujeitar, se submeter a um masculino que vai dar conta de tudo, que vai fazer o trabalho mais pesado. Elas não querem. E elas não se percebem. Tá? Isso tudo vem desse olhar desse masculino, dessa paternagem. E aí tu acaba atraindo esses homens imaturos e fracos, totalmente presa nessa esfera do masculino, tu acaba te sentindo superior a eles. Eles não são suficientes para dar match na tua vida, para conectar contigo, tá? Isso fere totalmente também a lei do equilíbrio, que eu trouxe lá no nosso primeiro ponto. Porque se eu me acho superior aos homens, eu entrego mais, eu dou mais, eu faço mais, eu sustento, eu dou conta de tudo, uma hora vai dar ruim, né? Porque vai acontecer alguma coisa, essa relação vai se degradar, né? Ela vai esfriar, a sexualidade esfria, e eu acabo vivendo um desequilíbrio nas polaridades, tá? Aqui a gente tem mais um depoimento, né, de uma cliente. Essa cliente aqui estava até agora no presencial do João. É Fábia. Ela, nossa, eu tenho muito carinho pela Fábia. Fábia chegou 12 anos sem se relacionar. Ela era viúva. Ela estava ainda casada com o viúvo. E Fábia fez um lindo processo dentro da vida dela. Entendeu muito bem as polaridades, entendeu muito bem sobre pai e mãe, entendeu o quanto que o pai estava influenciando nesse casamento. Tinha uma dor ali, tá? Eu não vou me aprofundar muito nos detalhes dela, mas hoje a Fábia está 1 ano se relacionando com um homem masculino, está dentro da nossa mentoria também, e aprendendo a se deixar ser bem tratada e cuidada por ele. Como eu disse, é um processo, não é da noite para o dia. Você não pega esse conhecimento hoje e pronto, consegui, tá tudo certo. Quem dera que fosse assim. Mas essa é mais uma pessoa que traz para a gente o quanto que é possível, né? A gente ter uma vida afetiva saudável, leve e gostosa. E a gente vai aqui para esse quarto ponto, né? Que fala sobre o segredo do relacionamento que te faz bem, que é a união dessa paternagem, dessa maternagem, do equilíbrio e da ordem do nosso sistema, que fala sobre a sexualidade e o relacionamento, tá? Então, você cresceu, passou pela adolescência, se conectou com a energia da sexualidade,
e a gente acha que a sexualidade é só coisar, e a sexualidade não é só coisar, né? Eu já tenho muito fogo no rabo, tá? Me permitam falar isso. E a gente já é uma semi-adulta, né? Cheia de vida, né? Cheia de boyzinho, querendo acontecer ali, fazer tudo, totalmente com essa sexualidade fervendo dentro da gente. E o primeiro passo da sexualidade é seccionar da família de origem. E as mulheres que têm dificuldade de se relacionar ainda estão emocionalmente ou até financeiramente presas nesse pai e nessa mãe. Como eu recebo mulheres assim? E como eu ajudo mulheres a seccionarem, a irem para fazer esse primeiro passo dentro da própria vida, tá? Então, o primeiro passo da sexualidade é seccionar, é tornar os pais desnecessários emocionalmente e financeiramente. E essa geração de hoje, a nossa geração, a minha geração, a geração que está na minha idade, né? Hoje eu estou com 39 anos, é uma geração muito Nutella, é uma geração muito cheia de mimimi e muito presas ainda à família de origem. O segundo passo da sexualidade é se unir a alguém diferente do teu sistema que também está seccionado. Então vejam, a sexualidade saudável, depois que você entende maternagem e paternagem, é o segredo principal. Como é que eu sei, Ju, que o boy que eu estou conhecendo, ele é seccionado? Ele mora com mamãe? Você tem que conhecer ele, porque ainda tem isso. As mulheres que são presas no sistema de origem são mulheres sem limite, afoitas, querendo preencher vazios existenciais que mamãe deixou, o papai deixou. Elas não respeitam o fluir do relacionamento, que primeiro você conhece uma pessoa, depois você namora. Quando você está conhecendo, você já sabe. Esse cara tem um objetivo de vida? Ele vive uma vida de adulto? Quem é esse homem? Ele está vivendo ainda na barra da mamãe? Papai ainda é necessário na vida dele? Ele tem a própria vida dele? Como é que é? Então, as mulheres que são afoitas, que trocam uma relação pela outra, que estão nessa agonia de se relacionar porque ainda estão em busca de relacionamentos infantis, são mulheres que não respeitam esses estágios. Passo a passo do relacionamento. É conhecer, namorar, noivar, casar. Relacionamento, o namoro, o início do relacionamento, esse namoro, ele é feito para acabar. Ele precisa acabar. Mas eu desejo, sobretudo para as mulheres que ainda estão nesse desenvolver de relacionamento, que você consiga acabar com essa relação para ir para um novo estágio se esse homem for seccionado. Senão, acabe de vez. Vai dar treta, mano. Vai dar muita treta. Como eu vejo mulheres presas a homens que estão ainda presos em família de origem, tá? Então, o segundo passo é você se unir a alguém que já está também seccionado de família de origem. E aí, você vai unir essa sexualidade, tá? De um jeito equilibrado e saudável. E você vai ter equilíbrio na troca. Troca de tudo. Eu dou aquilo que eu recebo. Eu não preciso dar mais em excesso. Eu dou só aquilo que eu recebo. Eu vou aprendendo a fazer essa dança do relacionamento, tá? E o terceiro passo da sexualidade é gerar vida através da união, seja com filhos ou projetos, certo? E aí, se tu tá presa ainda no teu sistema, não tem liberdade para se relacionar. É insegura, não se cuida, não tem amor próprio, não tomou a mãe, está desconectada da polaridade feminina. Como é que vai se entregar para sentir e viver uma relação a dois? Se tu não tomou esse masculino saudável, tu usa ele de forma exagerada. E é uma mulher muito masculinizada. Tem ausência de masculino. Como é que tu vai te entregar para um amor diferente do teu sistema? Tá? Então, isso tudo é entrar nessa despolarização. Tu vira uma mulher despolarizada. Ou tu tá vivendo hoje um relacionamento, tu até tá na relação, mas tá totalmente despolarizada também. Certo? Gente, isso aqui é a Jana. A Jana, ela
veio de um trabalho muito firme e poderoso que ela teve que fazer com a maternagem dela. Ela veio de um divórcio, de um relacionamento despolarizado, tá? Iniciou um processo comigo, se conectou a um homem e ainda demorou muito para assumir esse relacionamento. Vocês podem ler aí ela dizendo isso. Eu demorei muito, ela demorou. Ela se autorizou a se entregar para esse relacionamento, para que esse relacionamento fluísse. Como foi que ela conseguiu fazer isso? Quando ela tomou esse feminino, quando ela entendeu o lugar dela, quando ela se permitiu ser cuidada por esse masculino. Ela pôde assumir para ela que ela podia ser livre para viver essa relação a dois e hoje ela está muito bem, se adaptando, né, a essa nova vivência, a esse novo. Eu digo sempre que para as mulheres que estão despolarizadas, elas vão viver uma nova forma de se relacionar. E hoje ela está vivenciando isso, tá? E essas polaridades, elas equilibram a tua vida. E aí eu quero trazer um resumo rápido de polaridade para ti. Quando você curar e dominar essas polaridades, tudo vai mudar na tua vida. Tem muitas pessoas que são totalmente desconectadas, né, dessas polaridades que são a linguagem básica da vida. E essas energias, elas regem, né, quem nós somos. E quando eu falo quem nós somos, é nós somos com a vida, com o todo, tá? Então, a polaridade yang, masculina, ela é doadora, ela é a que inicia, ela fica à disposição, ela se expõe, ela é reta, ela é sólida, ela é ativa, ela é assertiva, ela é direta, objetiva, clara, direcionada. A polaridade yin, ela recebe, ela é interna, passiva, receptiva, curva, subjetiva, obscura, intuitiva e sensível. E nós temos as duas polaridades. Essas polaridades, elas vêm da maternagem, elas vêm da paternagem. Essas polaridades a gente vê regendo a vida como um todo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Quando a gente vai falar sobre a gente, o nosso lado esquerdo do nosso corpo corresponde ao lobo direito, que é totalmente emotivo e é totalmente maternal. É o nosso mundo interno, é o nosso mundo dos relacionamentos, onde o dinheiro fica, onde a gente tem segurança, autoestima, autoconfiança, acolhimento, cuidado por nós mesmos. São essas polaridades que eu trago para vocês. É isso que a gente aprofunda em cada aula que é dada, né? Tudo está ligado a isso. Essa maternagem, ela puxa a gente para dentro, essa polaridade yin, né? Onde a gente constrói um lar, onde nós somos o retorno, onde vem essa força interior de sentir. Eu digo que a mulher que se conecta com o feminino, ela sai de fazer força externa e começa a fazer força interna. É uma força que ela começa a construir dentro dela de, sim, eu posso sentir. Sim, eu posso ser vulnerável. Eu posso parar de controlar, tá? Então, é uma força do feminino que é totalmente ligada à espiritualidade e à intuição. Já o lado masculino, ele corresponde ao nosso lado direito do nosso corpo, que é totalmente ligado ao nosso lado esquerdo do cérebro, do lobo do cérebro, que é totalmente racional, totalmente relativo e direcionado ao pai, ao mundo exterior, ao trabalho, à aventura, ao atrevimento, à audácia, aí em busca desse dinheiro, né? A praticidade, as resoluções. Se a gente for parar para pensar, o pai é aquele que contraria. É gostoso ter que ir para a vida, para a labuta? Não é. A gente vai, às vezes, contrariando a gente. Não, tem que ir. A gente tem que cumprir horário. A gente tem que ser disciplinado. A gente tem que ser firme com a gente. Então, o pai, a energia masculina, ela é aquela que contraria, que faz a gente levantar, seguir, empurrar para fora. Essa força que impulsiona, tá? E aí, quando a gente vai falar sobre essa linguagem básica, essa energia ela está em todos os lugares, inclusive nos relacionamentos, tá? Então, a gente pode ver essa energia yin na água, a yang na terra, a yin feminina na lua, a yang no sol, a yin na noite, a yang no dia, a yin no vento, no subjetivo, onde nós não tocamos, assim como a espiritualidade. A yang, que é a masculina, na madeira, nos metais. O combate, ele é yang. A harmonia, ela é yin. A luta, ela é yang. A trégua, ela é yin. Então, a gente vê que essas energias, elas estão sobre a nossa vida. Nossa, gente, entender isso fez total diferença.
Porque aí a gente começa a entender que uma relação a dois, que vive em disputa, que vive em guerra, que vive em desordem, que é pesada, que cansa, ela é totalmente despolarizada. Os papéis ficam invertidos. A relação que não tem paz e nem leveza para a vida da mulher, ela significa que é uma relação onde a mulher precisa pôr força. Ela precisa ser mais yang que o cara. Entendeu? Então, por isso que eu quis trazer esse resumo para vocês começarem a entender sobre a profundidade dessas polaridades. E a falta de conhecimento, ela custa muito caro, né? Eu trouxe todo esse conhecimento para vocês começarem a entender. E custa o aborrecimentos emocionais, custa a vida a dois instável, custa a sexualidade fria, custa a sobrecarga emocional, custa a sobrecarga financeira, uma vida insegura, sem fluidez, sem sucesso no amor. E aprofundar em você e em autoconhecimento resulta em uma vida afetiva feliz e bem resolvida. E isso é naturalmente possível. Tem sido possível para muitas mulheres que eu tenho acompanhado. Foi possível na minha vida, né? E aí, através disso, eu quero apresentar para vocês a assinatura da Desenvolva o Seu Relacionamento, tá? Que é a DSR, que eu construí em cima de todo esse conhecimento. E eu quero explicar um pouquinho dela para vocês, tá? Para vocês começarem a se abrir, né? E quem sabe fazer parte desse novo processo comigo. A assinatura DSR, ela vai impactar em todas as áreas da tua vida, porque assim como tudo começou com a mãe, o lado afetivo é a base de tudo. Então, desenvolver o teu relacionamento vai acabar transformando o teu eu interno e isso vai impactar em todas as áreas da tua vida, tá? Aqui eu trago mais um depoimento que é da Ariana. A Ariana tá aqui, eu acho até. Ari, tu tá aí, né? Abre teu microfone. Não vou deixar esse depoimento aqui. Tu ainda tá aí? Não sei se a Ari tá aqui ainda. Ela tá aqui, eu não sei se ela tá disponível. Mas eu vou começar a falar um pouquinho da Ariana. A Ariana, ela veio de um processo... Eu queria que ela falasse para vocês, tá? Ela vem de um processo comigo em que ela passou o ano se cuidando de uma doença, já está curada, né? Está num processo ainda de tratamento. Ela vem de uma vida muito pesada, muito dura. Esse depoimento dela fala o quanto que tem sido dureza ela se abrir para o feminino e se entregar para o novo relacionamento dela, né? Mas a vida está acontecendo. O processo interno está acontecendo. Se ela estiver disponível, daqui a pouco ela fala aí com vocês, um pouquinho, tá? E nessa assinatura DSR, tu vais saber como construir um novo estilo de vida, que vai te trazer clareza em como conduzir de forma bem resolvida o teu relacionamento afetivo e o teu relacionamento familiar, tá? Claro que a gente acaba entregando muito mais, né? E como é que funciona essa assinatura? A assinatura DSR, ela é um processo em que você vai ter 12 meses de acesso à plataforma Hotmart. Essa plataforma, ela será alimentada mensalmente com aulas, tá? Sempre vai ter uma aula entrando e vai ter meses, com certeza, que vão entrar mais de uma aula. Tu vai ter uma masterclass de relacionamento comigo ao vivo, mensal, ou com algum convidado, tá? E quando tu quiser, tu podes fazer um upgrade para a mentoria Desenvolva Seu Feminino. Eu vou falar um pouquinho da Desenvolva Seu Feminino, mas eu quis fazer essa aula aqui para trazer para vocês, apresentar esse processo de assinatura. Mas a Desenvolva Seu Feminino é uma plataforma também da Hotmart, com um processo em que a gente faz um desenvolvimento em grupo de mulheres, onde a gente tem um grupo aberto. Na assinatura a gente não vai ter esse grupo aberto, a gente vai ter um grupo fechado de informações, mas a gente vai ter um canal onde vocês vão enviar as dúvidas de vocês e isso vai ser respondido para vocês, tá? Mas na mentoria ela tem um custo maior, porque a entrega é muito maior, a gente tem 2 encontros mensais
e ela é uma mentoria de 6 meses em grupo, tá? A gente precisa de tempo para desenvolver, sim, o feminino. Tá? Ali a gente traz não só conteúdos para o relacionamento, mas a gente traz conteúdos de profundidade sobre o desenvolvimento do feminino. Então, mulheres que entrarem na assinatura do DSR, pode depois que conhecer esse trabalho, que aprofundar nele, se sentir que precisa ir fazer um upgrade, pode fazer um upgrade e usar esse valor investido na Desenvolva o Seu Feminino, na DSR, tá bom? Dentro da DSR, a gente vai ter o bônus de aulas de traços de caráter, onde tu vai entender as dores da tua criança interna e saber como se posicionar com ela como uma adulta. Tu vai ter uma masterclass para solteiras, isso é para as solteiras de plantão, para te tornar mais magnética e te abrir para o relacionamento. Uma masterclass para casada, para repolarizar o relacionamento. E vai ter bônus de frases sistêmicas e afirmações positivas. A assinatura vai funcionar num valor super acessível, de R$ 998 à vista no Pix, ou parcelado de 12 vezes de R$ 99,60, tá? E a inscrição está aberta, eu vou colocar o link para vocês aqui no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem as dúvidas aqui que eu vou responder. Antes, eu quero falar também com a Tracy, para ela deixar um depoimento para vocês aqui. E você que é mulher, que deseja ter uma vida mais leve, com um relacionamento mais seguro e feliz, uma vida realizada e bem resolvida dentro dos teus relacionamentos, saiba, isso é totalmente possível. E eu tenho certeza que esse processo de assinatura vai começar a abrir isso para ti, tá? Ah, Tracy, tu tá aí, abre teu microfone. A Tracy, gente, Tracy é uma fofa. Por que eu quis o depoimento da Tracy, pedir para ela vir? Falei, Tracy, vem agora na nossa aula e fala um pouquinho sobre o teu processo, porque a Tracy, ela, além de estar fora do lugar dela do sistema, querendo salvar o pai e o irmão, querendo ocupar um lugar de mãe, ela estava desconectada, cheia de dor e dependências de uma mãe que já foi, mas que está sendo totalmente internalizada e reavivada dentro dela, não é, Tracy? Então, a Isso Tracy, aí. ela entra nesses pontos de desordem, né, onde a gente falou sobre a ordem, do equilíbrio também. Ela entra sobre essa maternagem, essa paternagem, e ela entra nessa secção, nessa sexualidade saudável. Fala aí, Tracy, como tem sido o processo da desenvolva seu feminino na tua vida, né? O que que tem acontecido do lado daí? Tracy é casada e tem uma filha. Meu Deus, agora eu pensei que é um combo tudo, né? Por isso tu pediu pra eu falar. Por isso que eu fui assim, com o meu dedo assim, Tracy, vem aqui. Ah, Ai, meu Deus, então. Ai, Ju, eu não sei, assim, pra mim, eu lembro da nossa primeira conversa, né? Eu lembro que foi em maio, antes do meu aniversário. E eu tava, tava pesado, tava cansativo, tava tudo assim, sabe? Não tinha perspectiva de trabalho, de futuro, não tinha nada, né? Só tava deixando a vida me levar. vida leva eu. E, e daí, como ia demorar muito, né? Eu abri a mentoria do João, que já fazia tempo que eu queria entrar com o João. Eu pensei, não, vou começar com a Ju para pelo menos já ir me, porque eu sentia falta. Eu sempre escutava muitos homens falando, né? E eu comecei vendo o teu conteúdo, eu comecei a ver que eu precisava me conectar, que eu estava desconectada do meu feminino. E eu não sabia ser mulher, não sabia ser feminina, né? Porque como tu fala, é muito além de estar maquiada, de estar com a roupa da moda, enfim, né? E que é além disso. E com o tempo comecei a perceber que eu disputava muito com meu marido, né? E ele falava para mim, porque eu trabalho em casa hoje ainda, né? Mas a gente acabou, eu acabei ficando para cuidar da minha filha, enfim, trabalhando em casa, e ele que provê, né?
a casa. E eu sempre naquela coisa de querer também, sabe? E ele sempre deixou claro pra mim, não, tu não precisa trabalhar para ajudar a casa, sabe? Eu não aceitando isso, querendo, até eu falei com esses dias com a Ju, era uma disputa, né? Eu queria disputar com ele, para ver quem que podia mais, quem era mais macho. Incrível isso, né? E a partir do momento que eu vi as coisas, que eu via que as coisas foram se organizando, enfim, né? Eu vejo as coisas mudando. São sutilezas, assim, são detalhes que eu pego, não, isso aqui tá diferente, já, sabe? E não é de um dia para o outro, como tu diz, né? Eu me percebo semanas que eu tô assim, que o mundo parece que vai acabar, aí tem semanas que eu vou lá e me resgato, Incrível. né? Aí, assim, daí vai indo, né? Mas eu acho que é do processo mesmo, né? Que é de, né? É um dia de cada vez, né? Não dá também, não tem 6 meses que eu tô na mentoria, mas eu já vi muita coisa legal acontecendo. E sabe, eu não comentei isso, também não comentei no grupo. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui num casamento na semana passada, nenhuma mulher quis pegar o buquê da noiva. Meu Deus. O buquê caiu no chão. E uma ficou pensando ainda e pegou assim porque tava ali. Assim, sabe? E eu pensei, meu Deus, como essa mulherada tá despolarizada. Pois é. Então, assim, sabe? E a gente começa a ver muita coisa além. E eu comecei num negócio de falar e as pessoas não entendem o que eu falo, assim. Então, enfim, né? Acho melhor eu ficar quieta. A gente entra nesse processo de desenvolvimento, a gente começa a ver o quão limitado as pessoas ao nosso redor são e a vida que a gente tinha, né? E quando a gente vai aprofundando, as pessoas não conseguem acompanhar essa profundidade de conhecimento e não estão abertas. Eu digo sempre assim, as pessoas, elas se abrem para isso em algum momento e não é tão simples assim, né? E a gente precisa respeitar, né? Saber o nosso lugar e deixar com o outro que é do outro, saber o lugar e o ambiente que a gente vai conseguir se abrir, falar, expor, né? Esses nossos processos. É por isso que a gente tem esse grupo lá na nossa mentoria, que é para a gente fazer essa troca e esse abastecimento do feminino entre a gente. Então, obrigada, Tracy. Eu queria que tu viesse mesmo, porque eu sei que tu teve que, nesses meses, tomar muitas atitudes que foram duras em relação ao teu pai, em relação ao teu irmão, para te colocar no teu lugar de filha. E isso ressoou no teu relacionamento, isso ressoou no teu ganho financeiro, isso ressoou Sim. na tua maternagem, né? Então, assim, é legal o teu depoimento, porque eu vivenciei, né, nesses meses essas mudanças. Eu só tenho a agradecer, né? Sempre, tu e o João, assim, que pra mim tem sido um divisor de águas, né? Pra mim é um antes e depois, assim. Esses dias até me emocionei bastante, sabe? Não sei se eu falei. Eu me emocionei muito porque estava fazendo uma meditação, enfim, e eu peguei uma mensagenzinha e aquilo me emocionou tanto porque eu pensei como que eu tava, né? Como que eu tava no ano passado nesse momento e como que eu tô agora, assim, sabe? O que eu É já tão bom, né? consegui, o que, cara, assim, ó, sabe? Antes do meu aniversário eu anotei assim, que eu queria me deixar ser amada pelo meu marido e pela minha filha. Eu não conseguia isso. Isso para mim foi muito importante, sabe? É, Então, sem palavras mesmo. o desenvolvimento, né? Assim como eu trouxe essa desenvolva o seu relacionamento, é você se abrir para um desenvolvimento, tá? E é isso. Nossa, eu estou vendo aqui os comentários. Quero agradecer por todas vocês que estão aqui, agradecer pelas minhas clientes que vieram, que eu pedi para vir, né? É, eu vou deixar essa aula, vou subir ela para o YouTube e vou colocar lá no grupo, onde as mulheres se inscreveram.
Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem no privado, meu número está lá no grupo, para eu tirar toda e qualquer dúvida de vocês, tá? É um prazer ter vocês todas aqui, muitas já me acompanham há um tempo. Eu espero que esse conhecimento tenha agregado mais um pouco na tua vida. Eu acredito que conhecimento nunca é demais. Esse processo que eu vivenciei, todo esse assunto que eu esmiucei, né, que eu aprofundei, eu demorei muito tempo, por alguns anos. Mas hoje a gente consegue, em 6 meses, ver muito resultado na vida das mulheres que a gente acompanha aqui, sobretudo nos relacionamentos. Então, assim, é uma entrega com muita verdade do que realmente eu passei, eu vivenciei e eu reconstruí na minha vida, tá? Então, gratidão por todas que estão aqui. Obrigada por esse momento e um até breve, né? A gente vai se acompanhando pelo Instagram, vai se acompanhando por aqui. Um cheiro em todas vocês. O link já está disponível lá no grupo, tá? Para quem tiver interesse. E beijão em todas. Tchau, tchau.